Faça a sua casa florescer. Faça a sua casa florescer. Faça a sua casa florescer. Esse é o tema do que eu quero ministrar hoje, sobre sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, e que essa palavra mude os céus da sua casa, a cobertura da sua casa, um novo manto de vida se estabeleça na sua família, depois dessa palavra liberada. Faça a sua casa florescer. E eu quero deixar como base dois textos bíblicos. O primeiro texto está em 2 Samuel, capítulo 6, versículo 12. Se você puder, abra sua Bíblia e acompanhe a leitura comigo. 2 Samuel, capítulo 6, versículo 12. E depois eu quero ler 1 Crônicas. 2 Samuel, capítulo 6, versículo 12. A Bíblia diz assim: Então avisaram a Davi, dizendo: O Senhor abençoou Baraque, o Senhor abençoou a casa de Obed-Edom, e tudo quanto ele tem foi abençoado por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi, e com alegria fez subir a arca de Deus da casa de Obed-Edom até a cidade de Davi. O texto diz: o Senhor abençoou a casa de Obed-Edom em tudo o quanto tem, por amor à arca de Deus. Tudo foi abençoado. Tudo foi abençoado por amor à casa de Deus. E foi, pois, Davi, com alegria, fez a arca subir da casa de Obed-Edom até a cidade de Davi. O segundo texto fala do mesmo episódio, mas esse texto tem uma peculiaridade, tem uma diferença que eu quero chamar a sua atenção para ela hoje à noite. Faça a sua casa florescer. 1 Crônicas 13, 13. Eu vou ler 1 Crônicas 13, 13 e o 14. 1 Crônicas 13, 13 e o versículo 14. Diz assim: Pelo que Davi não trouxe a arca para si, porque ele já tinha tentado levar a arca e não deu certo. Uzá estendeu a mão e foi fulminado por Deus. E aí Davi não levou a arca que ele queria tanto levar, e teve que resolver, e deixou na casa de Obed-Edom. Pelo que Davi não trouxe a arca para si, para a cidade de Davi, mas fez levar a arca de Deus à casa de Obed-Edom. Olha o que o texto diz: mas fez levar à casa a arca de Deus com a família. O texto de 1 Crônicas chama a atenção da família. É uma peculiaridade. A família de Obed-Edom. 3 meses a arca de Deus ficou em sua casa, ficou na família de Obed-Edom. E o Senhor abençoou a casa de Obed-Edom e tudo
o que ele tinha. Esse texto me chama a atenção em três coisas. Primeiro, me chama a atenção de que Deus fez a arca ir para a família de Obed-edom. Não é apenas a casa de Obed-edom, era a casa de Obed-edom, mas a arca tinha que ficar com a família. Então família é lugar da arca. A segunda coisa que me chama a atenção é que em 3 meses, 3 é um número de completude. Tudo que é 3 é completo. Deus Pai, Filho, Espírito Santo. 3 é um número de completude. Dízimo, oferta, primícia. Espírito, alma, corpo. 3 é número de completude. 3 meses ficou na casa de Obed-edom. Essa mesma arca tinha ficado 20 anos na casa de um homem chamado Abinadab. 20 anos ficou na casa dessa família. E a Bíblia não diz um milagre. A Bíblia não fala de nenhuma maravilha. A Bíblia não fala de nenhum ato de Deus em 20 anos. A gente não sabe nem o que aconteceu lá. Em 20 anos, nada aconteceu. Mas em 3 meses, na casa de Obed-edom, a Bíblia diz que Deus abençoou ele em tudo. Em 3 meses. 3 meses. Eu estou acreditando que Deus vai fazer em 3 meses algo extraordinário na sua casa. Eu estou crendo que Deus vai fazer em 3 meses algo revolucionário na sua casa. Deus abençoou. Essa palavra barak, no hebraico, quer dizer fazer prosperar, fazer produzir, fazer florescer, fazer dar certo. Deus floresceu a casa de Obed-edom em 3 meses. E a terceira coisa que me chama a atenção é que Deus, além de abençoar a casa, Deus abençoou tudo quanto ele tinha. Em 1 Crônicas, deixa bem claro que tudo na vida dele foi transformado. Faça a sua casa florescer. Eu sou suspeito em falar de Obed-edom. Obed-edom é um dos anônimos da Bíblia. Apesar do nome dele estar citado, mas não é um famosinho. Ele não está escrito em Hall da Fama, em Galeria da Fé. Obed-edom é um personagem que a Bíblia fala pouco dele. Mas eu sou suspeito em falar de Obed-edom. Porque Obed-edom, ele simplesmente era alguém que não podia ser levita e era. Não podia fazer ofício sacerdotal e fez. Não podia cuidar da arca e cuidou. Obed-edom, ele é um alguém que eu quero abraçar, é outro que eu quero dar um abraço nele. A gente tem que aprender sobre ele. Nós temos que descobrir os segredos dele. Todo sucesso na Bíblia tem um rastro. Aprenda isso. Todo sucesso tem um rastro. Toda grande receita tem um segredo. Ninguém enriquece sem um segredo por trás. Alguém que tem o que você não tem, sabe o que você não sabe. Alguém que atingiu o que você não atingiu é porque ele descobriu algo que você ainda não descobriu. O que você mais deseja está escondido em uma informação que você ainda não conhece. A gente tem que aprender sobre Obed-edom. Ele tem segredos de como fazer a casa toda florescer. Ele não foi só abençoado. A mulher dele foi abençoada. A descendência dele foi abençoada. Tudo que ele tinha foi abençoado. Imagina, no contexto de hoje, sua casa, seu carro, sua bicicleta, seu cachorro, seu gato, seu passarinho, tudo foi abençoado por causa do amor à arca.
A Bíblia diz, por amor à arca, por ter aberto a casa para a arca de Deus entrar. Obed-edom é um código. Eu tenho um livro que é Segredos do Crescimento Espiritual. E o último capítulo eu falo sobre os 7 segredos de Obed-edom. Se você quer se aprofundar, compre o livro, leia e você vai ver. Eu sou apaixonado por Obed-edom. Obed-edom, a palavra significa servo de Edom. Obed, servo, Edom é um povo descendente de Esaú. Um povo que Deus disse, eu vou destruir Edom. Deus disse que não gostava de Edom. Deus disse que ia exterminar. Então, por um lado, ele era servo de um povo que Deus queria exterminar. E a Bíblia diz em 1 Crônicas que ele era um gueteu. Gueteu era habitante de Gate. Gate é terra filisteia, é terra de filisteus. Agora, você pode me perguntar, como é que alguém que tinha vínculo com Edom, alguém que tinha vínculo com os filisteus, se tornou levita, guardador da arca? E eu vou te falar, eu não sei te responder. Porque Obed-edom, ele é um código. E hoje à noite eu quero declarar que uma unção, a mesma unção que estava sobre a cabeça de Obed-edom, vai repousar sobre a sua cabeça. Se você acreditar nisso, a sua família vai florescer hoje à noite. Se você acreditar nisso, tudo na sua casa vai mudar hoje, porque não basta receber uma palavra, ela tem que ser concebida. Eu queria que você examinasse na Bíblia, quando Gabriel chegou para anunciar. Gabriel não é o nosso operador aí de marketing, o marido da presbítera Lília. Gabriel, nós temos vários Gabriéis, né? Gabriéis, não sei qual é o plural de Gabriel, mas nós temos vários. O Gabriel, o anjo, que sempre que aparece na Bíblia tem uma mensagem especial para dar. Esse Gabriel apareceu para anunciar que João Batista ia nascer. Aí João Batista tinha um pai que era um sumo sacerdote, um cidadão, o nome dele é Zacarias. E na hora que ele ouviu a promessa, ele falou assim: como eu vou crer nisso? Imagina, um anjo dizendo, e ele fala, como é que eu vou crer nisso? Ele recebeu a palavra, mas não a concebeu. O mesmo anjo apareceu para Maria e disse: você vai engravidar. E o que vai ser gerado dentro de você é do Espírito Santo. E ela falou assim: como vai acontecer? Escuta isso. Ela não duvidou da palavra. Ela só queria saber como ia acontecer. Ela concebeu a ideia de que ia gerar. Se hoje você conceber a ideia, a palavra de que a unção de Obed-edom vai estar na tua casa, está na tua vida, em 3 dias, em 3 meses, em 3 semanas, mas a partir de agora, a tua vida, a tua família vai começar a florescer. Você é o instrumento de Deus que vai fazer a sua casa florescer, a sua casa mudar, a sua casa entrar no mapa de Deus. Quem era Obed-edom? Era um levita que não oficiava. A casa dele ficava no caminho, provavelmente no caminho de Jerusalém. Ficava à beira do caminho. Ele não podia oficiar, porque ele era gueteu. Ele tinha linhagem comprometida. Ele era mestiço. Ele não era legítimo para ser levita. Então ele era levita, não sei como, Deus sabe. Ele era da terra dos filisteus,
tinha descendência com Edom, era todo complicado, e a casa dele ficava no caminho. 3 coisas que eu quero falar para você sobre Obed-Edom. Obed-Edom é a marca de alguém improvável. É a marca de alguém que você olha e fala assim, daí não sai coisa boa. Aí não tem jeito, improvável. Deus usar, Deus enriquecer, Deus prosperar. E uma coisa que eu quero te chamar a atenção, Deus é chegado a usar gente improvável. Quando alguém diz assim, esse não presta, parece que Deus fala assim, eu vou mostrar o que eu faço com os improváveis. Deus é especialista em transformar improváveis em notáveis, improváveis em gigantes. Obed-Edom, ele era um improvável, era um levita mestiço, mas esse homem improvável recebeu a arca da aliança. Você sabe o que é isso? Recebeu a arca da aliança dentro da sua casa. O maior testemunho de um homem, o maior testemunho que um homem pode dar aqui na terra, é que um dia Deus entrou na sua casa e mudou a sua família. Hoje eu quero dizer para você, Deus vai entrar na sua casa e vai mudar a sua família, vai mudar a sua genética, vai mudar o seu DNA. Obed-Edom, ele podia agora dizer, Deus entrou na minha casa e salvou a minha família. Deus entrou na minha casa. Esse homem improvável, esse homem que não dava, que ninguém dava nada por ele. Alguns, quando você vai pesquisar, alguns dizem que ele era um levita rejeitado. E entre nós aqui, Deus gosta de gente que é rejeitada. Se você está do lado de alguém que já foi rejeitado, eu quero que você toque nele e diga assim, se prepare, Deus gosta de usar gente rejeitada. Todo homem e toda mulher que é rejeitado ou que são rejeitados, estão na mira de Deus por uma obra muito grande. Deus gosta. É um jeito de Deus agir. Obed-Edom, ele era o improvável, mas Deus entrou na sua casa. Nenhuma casa é comum até Deus entrar lá. A casa de Obed-Edom era uma casa qualquer, mas agora era a casa onde a arca de Deus está. A sua família vai ser diferente, porque a arca de Deus entra hoje dentro da sua casa, entra hoje dentro da sua família. A sua família pode ser de improváveis, mas um dia você vai abrir a boca e vai dizer, Deus entrou na minha casa e mudou a minha família. Segundo, Obed-Edom, ele era diferente. Obed-Edom, ele tinha um coração diferente. Alguma coisa, Deus olhou para ele e gostou dele. Obed-Edom, ele era apaixonado por Deus de uma maneira diferente. Obed-Edom, ele era diferente dos edonitas, porque os edonitas têm a marca da profanação. Já Obed-Edom era totalmente diferente dos edonitas. Ele amava o sagrado, ele amava o santo. Ele era diferente da linhagem de Edom. Se é do lado filisteu, como alguns dizem que ele era filisteu, inimigo do povo de Deus, ele era diferente também dos filisteus. Ele amava a casa de Davi, ele amava Jerusalém, ele amava Israel, ele amava ser do povo. E a Bíblia diz que o povo de Deus pode receber o estrangeiro se ele se submeter, e ele se submeteu. Ele amava, ele não era inimigo, ele era diferente da linhagem de Edom, da linhagem dos filisteus. Eu quero dizer para você, querido, não é porque a sua família é ruim que você vai ser ruim. Você é o Obed-Edom que vai fazer a diferença na sua casa, na sua linhagem. Você nasceu para ser diferente. Apóstolo, mas ninguém gosta de mim na minha família. Olhe para mim aqui, escute. Cedo ou tarde, a diferença espanta e incomoda as pessoas. Quem é diferente vai ser rejeitado. A grande historinha do patinho feio
nunca foi sobre pato e nunca foi sobre feio. O patinho feio, na verdade, era um cisne. Ele estava num contexto errado. O feio era o outro. O pato era o outro. Não era ele. O diferente Obed-Edom. Ele foi diferente da sua linhagem, do seu povo. E Deus gosta de gente que faz diferente, que faz a coisa diferente. A sua diferença é a grande diferença. Escute o que eu vou te falar. Você pode ter nascido numa família de fracassados, mas você vai ser o primeiro gênio financeiro da sua família. Você pode ter nascido numa família derrotada, mas você vai ser um patriarca do sucesso, a matriarca da prosperidade. Se você é um Obed-Edom, você é diferente. Diferente de Edom, diferente dos filisteus, você é diferente. Tem alguma coisa em você diferente. E a sua diferença que chama a atenção de Deus. Deus não olha como o homem olha. Deus sempre olha a diferença. E a terceira coisa que me chama a atenção em Obed-Edom é que Obed-Edom sabia o princípio da honra. Ele sabia como honrar, ele sabia como receber a arca, ele sabia como cuidar da arca, ele sabia honrar, ele sabia o princípio da honra, ele sabia receber, ele reconhecia a grandeza da arca, a importância da arca. A honra é o reconhecimento do valor, a honra é o reconhecimento do peso, a honra é você se comprometer com a grandeza que alguém carrega. Honra é distinguir o comum do incomum. É o desejo de recompensar a grandeza. A honra é a cultura do céu, é a mente de Deus, é o DNA de Deus. E Obed-Edom, ele sabia honrar. E porque ele sabia honrar, a arca da aliança, em 3 meses na casa dele, mudou ele, mudou a casa dele, mudou a família dele, mudou tudo. Porque a honra é uma atmosfera que faz a sua família mudar. Eu vou dizer de novo, a honra é uma atmosfera que faz a sua família mudar. A honra é o segredo do reino. A honra é a cultura do céu. A honra é o DNA de Deus. A honra é o reconhecimento do peso. A honra é você carregar os princípios de Deus como a tua maior preciosidade, teu maior tesouro. Obed-Edom sabia honrar. E porque ele honrou, a casa dele mudou em 3 meses. Em 20 anos, nada aconteceu na casa de Abinadab. Em 3 meses, tudo mudou na casa de Obed-Edom. Porque não é o tempo, é o que você faz com o tempo. É a sua reação, é a sua recepção, é como você age, é como você honra. A presença de Deus pode matar alguém ou pode curar alguém. O que determina é a sua reação. Honra é uma reação. Obed-Edom sabia honrar. E aí ele me ensina um segredo de fazer a casa florescer. E eu quero hoje liberar essa palavra na sua vida, e você vai estudar ela depois, vai ler depois meu livro, vai ouvir de novo eu falando em outro momento, mas eu quero liberar na tua vida hoje. Para você fazer a sua casa florescer, você vai ter que aprender o princípio do preparo. A casa de Obed-Edom floresceu porque ele estava preparado, ele estava pronto, ele estava limpo, a família estava pronta, ele estava pronto para receber a arca. Por que a arca foi para a casa dele e não foi para a casa do outro? Porque a casa dele estava pronta para receber. Expectativa não é esperar. Expectativa é se preparar para aquilo que você acredita que vai chegar. Expectativa sem preparo é espera. Espera não muda nada. Você precisa estar pronto. Alguém já deu uma definição de sucesso que talvez seja uma das melhores do mundo. Sucesso é o encontro
do preparo com a oportunidade. Você tem que estar pronto, preparado, se preparar para o que vai acontecer, preparar para o que vai vir, se preparar para casar, se preparar para ter filho, se preparar para pedir perdão. Você tem que estar pronto, porque tem oportunidades que se repetem, tem umas que nunca se repete novamente. Aquela era uma, foi única, nunca mais aconteceu. Não houve nenhuma outra casa, nem na casa de Davi a arca da aliança entrou na casa de Obed-Edom, ele estava pronto. Tudo que você se prepara para, normalmente acontece. Se prepare para o que Deus vai fazer. Primeiro, é o princípio do preparo. Número 2, o princípio da centralidade. Deus não ocupa qualquer lugar. Se você quer receber Deus na sua casa, eu quero te avisar duas coisas. Primeiro, Deus não divide altares. Ele não divide altar. Se você quer levantar um altar a Buda, se você quer levantar um altar a Maria, se você quer levantar um altar para Iemanjá, se você quer levantar um altar para Seu Jorge, se você quer levantar um altar para qualquer entidade, em qualquer tipo de religião, eu quero te garantir uma coisa: você pode levantar isso na sua casa, mas Deus não vai repartir o altar com ninguém. Deus, Ele ama exclusividade. Eu gosto de ver na Bíblia, Deus fala assim: eu sou o único Deus. Ninguém é como eu sou único. Ninguém faz o que eu faço, nunca se viu igual a mim. Eu sou. Deus sabe muito bem quem é, e a glória dele não dá ninguém. Deus não divide altar. Ou você segue a Deus, ou segue um capeta. Deus e capeta, Deus não divide altares. Primeiro lugar. Segunda coisa que eu quero te ensinar sobre Deus: Deus não aceita qualquer lugar. Deus entra aqui em casa, fica aqui no quarto. Deus não vai querer, não. Deus entra aqui, ó, fica nesse cantinho aqui. Não. Eu vou receber Deus na minha vida, mas Ele vai ser o segundo lugar, terceiro lugar, quarto lugar. Porque primeiro sou eu, segundo a minha família, terceiro é o meu trabalho, quarto é o dinheiro, quinto não sei o que lá. E Deus é o sexto ou o sétimo, mas Deus está na minha vida. Deus não aceita qualquer lugar. Deus só aceita uma coisa: centralidade. Deus quer ser o centro. Ele quer ser o centro do seu amor, o centro da sua paixão, o centro da sua família, o centro das suas decisões. Deus é o number one, Ele é o número um. Ele não aceita outro lugar que não seja o centro. E a Bíblia diz que Obed-Edom colocou a arca da aliança dentro da casa e estava no meio da casa. A casa toda mudou por causa da arca. Deus não se adapta a você. Você é que se adapta a Deus. Se você quer que a sua casa floresça, esteja pronto, esteja preparado. Expectativa é estar pronto para aquilo que você acredita que vai acontecer. É a área que Deus preenche com milagre. Mas além disso, aprenda a lei da centralidade. Coloque Deus no centro da sua vida, no centro da sua família. Deus não vai se adaptar a você nunca. É porque eu acredito que, é porque eu acho, é porque, na minha opinião, aprenda uma coisa: Deus é o centro. Tudo mais está por fora do controle, está fora do lugar, está fora do lugar de governo. Deus está no centro. Tudo mais é detalhe. Centralidade. Deus não vai se adaptar à tua vida, à tua rotina, à tua causa, à tua casa. É a tua casa e a tua causa que se adaptam a Deus. E aí a tua casa floresce. Porque aonde Deus governa, você prospera. Aonde Deus reina, você floresce.
Se você colocar Deus no centro da sua casa, Deus vai fazer a sua família florescer. Deus é o Deus que derrama. A palavra El Shaddai no hebraico, uma das traduções é Ele derrama. Deus é derramador, Ele é galardoador, Ele ama dar. Mas para Ele dar alguma coisa, você tem que colocar Ele no lugar que Ele quer estar. E Ele só aceita ser o centro. E Obed-Edom colocou ele no centro. Número 3, o princípio da exposição. A Bíblia diz que em 3 meses tudo mudou. A casa mudou, a família mudou, o casamento mudou, os filhos mudaram, as finanças mudaram, tudo mudou. Porque a casa toda ficou exposta à arca. A arca ficou no meio. E tudo mais estava exposto. A exposição gera mudança. Você nunca muda o que você não expõe. Você precisa se expor para ser transformado. Você pode passar 20 anos na igreja e não mudar. E uma pessoa em um dia ter uma revolução, ser transformado. Porque o que muda a sua vida não é tempo de casa, é tempo de exposição. É o quanto você se expõe para Deus. É quanto você se rende para ser tratado. O quanto você se ajoelha para ser tratado. A palavra bênção no hebraico é barak. A palavra ajoelhar-se no hebraico é berek. Como no hebraico não tem vogal, a mesma estrutura de bênção é a mesma estrutura de se ajoelhar. Na Bíblia, só recebe a bênção quem se ajoelha. Se ajoelhar é se render, é se expor. A exposição gera cura, a exposição gera florescimento. Coloque Deus na sua casa, mas deixa Deus tratar, mexer com você, mexer com o seu casamento, mexer com seus filhos, mexer com a sua casa. A lei da exposição, ele se deixou mudar, ele aproveitou o tempo. Eu queria falar mais 3 horas sobre isso. A exposição é o caminho da transformação. O fingimento vai impedir todo o processo na tua vida. Uma das coisas que Deus mais abomina na terra se chama gente falsa e hipócrita, que está com a vida destruída e finge que está tudo bem. Quem finge nunca será transformado. Nunca. O coração tratável é a coisa que Deus mais ama em um homem. Um coração que não se deixa tratar é a coisa que Deus mais abomina em um homem. A lei da exposição. Número 4. A lei do movimento. A casa de Obed-Edom foi o lugar da arca. Na hora que a arca saiu da casa de Obed-Edom, Obed-Edom foi atrás da arca. A casa de Obed-Edom foi um lugar de milagre, mas ele queria a arca. Aí ele foi atrás da arca. Aí a arca foi para a tenda de Davi, aí ele foi para lá. Por quê? Porque tudo no mundo espiritual, para prosperar e para florescer, tem que entrar em movimento. Existe uma constante no universo, se chama mudança. Tudo está movimentando-se, tudo está em movimento. Quem não se movimenta será destruído pelo movimento. A mudança destrói tudo que se opõe a ela. Você tem que se mover. Movimentar fala de novidade, fala de você ter uma vida de raiar de sol, novas experiências, novas alegrias, novas leituras, novos aprendizados, novas coisas. Obed-Edom, no lugar de fazer a casa dele como centro turístico, ele podia. Hoje ia virar uma moda. Imagina, até ingresso podia cobrar. Aqui, ó, a arca ficava aqui, ó. Ele era agora o gerente. O museu da arca. A pessoa entrava, onde ficou a arca? Foi aqui. No lugar dele ficar aonde a arca estava, ele queria estar aonde a arca
estava no presente. Ele não ficou no passado. Ele queria no presente. Então, para onde a arca ia, ele ia. Escuta o que eu vou te falar. Nunca fique aonde Deus esteve. Eu vou dizer de novo. Nunca fique aonde Deus esteve. Eu vou repetir a terceira vez. Nunca fique aonde Deus esteve. Sempre esteja aonde Deus está. Deus ama gente que segue a nuvem. Gente que se lembra do passado para mudar sua história é ótimo. Gente que vive no passado, Deus não gosta de você. Deus só gosta de gente que ama o futuro, ama a novidade. Deus é tão tremendo que Ele nunca repete nem milagre. Você vê Jesus curando cego na Bíblia, nenhuma cura é igual a outra. Jesus nunca repete um milagre. Deus não repete nada. Deus nunca repetiu coisa alguma. Por quê? Porque Deus tem novidade, movimento na sua essência. Obed-edom queria estar onde Deus estava. Ele se movimentava. Ele queria movimento. Um movimento é fundamental para o florescimento. Você tem que mexer com a sua família. Faz uma mudança na tua casa. Bota o sofá em outro lugar. Pinta a casa de outra cor. Coloca outra música. Água parada dá chikungunya, dá dengue, apodrece. Tudo que para morre. A prova de que você está vivo é que você está em movimento. Movimentação gera florescimento. E quinto e último. Eu tinha muita coisa para falar de Obed-edom, mas quero falar só 5. Quinto e último. O princípio da paixão. Obed-edom era apaixonado por Deus. Ele amava Deus. Ele amava mais a Deus do que a bênção. Ele amava mais a Deus do que o milagre. Ele amava mais a Deus do que a riqueza. Ele amava mais a Deus do que o que Deus podia dar a ele. Eu quero que os meus filhos aprendam, os meus filhos biológicos, os filhos espirituais, os discípulos, na IAF e na minha casa, nós amamos a Deus não por aquilo que Ele nos dá, nós amamos a Deus por aquilo que Ele é, nós servimos a Deus por aquilo que Ele é. Se Ele dá, nós o amamos, se Ele não dá, nós o amamos. Se a coisa dá certo, a gente ama. Se não dá certo, a gente ama. Se o mundo mudar, a gente ama. Se o mundo não mudar, a gente continua amando. Porque nós não amamos a Deus por aquilo que Ele nos dá. Obed-edom, ele podia ficar em casa numa boa. A família próspera. Ele enriqueceu. Se você olhar esse termo no hebraico, Deus mudou a vida desse homem para sempre em 3 meses. A vida dele, a descendência dele estava garantida, financeiramente falando, tudo mudou na vida dele. Ele podia ficar lá, mas ele amava tanto a presença, porque a presença é o lugar aonde a sua família floresce. A presença de Deus é o lugar aonde a sua família floresce, aparece, cresce, prospera. Se você quer fazer a sua casa florescer, chama Deus para entrar lá. Faz Deus, entra aqui em casa hoje. Entra na minha família hoje, Senhor. Vem aqui em casa. Faz um teste. Quando você for comer hoje, fala para Deus assim: Senhor, além de abençoar o alimento, senta conosco aqui na mesa e come com a gente. Porque a tua presença é mais importante do que a tua bênção. A maior tragédia do filho pródigo não foi ele ter voltado para casa por causa do pão. A maior tragédia do filho pródigo foi porque ele teve falta primeiro do pão do que da presença. Porque sentir falta do pão, todo mundo sente. Mas ele voltou para casa porque ele sentiu falta do pão e não da presença.
Essa é a grande tragédia. Obed-edom, ele amava mais a Deus do que a qualquer coisa. Aí na hora que Deus abençoa a casa dele, a mulher dele está bonitona, a família dele está bonitona, está rica, próspera. E aí Davi vem alegrão, que agora ele sabe, a arca da aliança está abençoando, não está matando gente, vamos levar agora. Agora Davi sabia como levar, protocolo, princípio. Aí ele foi levando. Aí foi convidado um grupo para conduzir a arca da aliança. E tem uma lista na Bíblia. E sabe o que aparece na lista? Lá no finalzinho, Obed-edom. Ele não ficou em casa não, ele foi atrás da arca. Pai, vamos ficar aqui, tem muito milagre aqui. Não, meu filho, milagre é bom, mas a presença é melhor. Eu amo a presença. Ele foi atrás. Aí saiu uma listinha dizendo assim: estamos precisando, procura-se de porteiro para a tenda. A tenda de Davi, alguém que possa ficar de porteiro. Aí tem uma lista na Bíblia, vai ler. Aí está lá, fulano, 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 fulano. Aí no finalzinho assim, está assim, Obed-edom. Ele entrou na lista. Porque ele queria ser porteiro, porque ele queria ficar perto da presença. Ele amava a presença. A presença de Deus é o lugar onde a nossa família floresce. O problema não é a presença do diabo, é a ausência de Jesus. O problema não é a presença do coronavírus. O problema é a ausência de Deus na nação. Deus, a presença, era o que Obed-edom queria. E ele ficou de porteiro porque ele queria ficar perto da arca. Eu fico imaginando, eu no lugar dele, de vez em quando, aquela olhada para a arca. Mas surgiu a necessidade, de acordo com o princípio aprendido por Davi, por Samuel. Samuel ensinou, Davi aprendeu. Vamos fazer turnos de adoração, tocar e cantar, 24 horas sem parar, vários turnos de adoradores. Aí tem uma lista na Bíblia. Aí no final da lista, sabe quem está lá? Obed-edom está lá. Ele queria cantar para Deus. Ele estava com saudade de Deus lá na casa dele. E aí ele queria cantar, ele queria ministrar. Obed-edom era ministro de adoração. Ele cantava na presença. Sabe por que ele cantava na presença de todo mundo? Porque quem canta em casa não tem problema em cantar em público. O problema é que hoje em dia tem muita gente que canta em live, mas não canta em casa. Tem muita gente que canta nos púlpitos, nos palcos, mas não canta no secreto. Você se torna para Deus grande, é no secreto, não em público. Deus sabia que Obed-edom era um adorador, porque Deus morou na casa dele por 3 meses. Aí surgiu um anúncio: estamos precisando de alguém para tomar conta da arca, guardião da arca. Aí tem uma listinha pequena, diminuiu, é tropa de elite. Aí está fulano, 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 Obed-edom. Ele não queria só tocar, cantar, ele queria tomar conta da presença da arca. E aí foi. Você acha que a história dele acaba aí? Todas as vezes que a presença de Deus estava envolvida, Obed-edom queria estar presente. Aí surgiu a necessidade de escolher um tesoureiro para tomar conta da riqueza de Davi e do reino de Israel. Bilhões de dólares em dinheiros atuais. E só tinha um tesoureiro apto que assumiu toda a riqueza naquele período. E o nome desse homem, Obed-edom. Ele é um segredo para mim. Ele é um mistério para mim. Alguém que decidiu ser diferente da família dele. Ele negou o DNA dele, o sangue dele.
Ele era um improvável, um ninguém. Ele se tornou alguém que recebeu Deus na casa dele, se tornou condutor da arca, porteiro, cantor, ministro, músico, guardião e se tornou tesoureiro. Alguém pode dizer assim: Obed-edom, você não se preocupa de administrar tanta riqueza assim na sua mão, você sozinho? Eu acho que ele ia responder assim: nenhuma riqueza do mundo se compara em você ter Deus dentro da sua casa. Se perguntasse a Obed-edom qual foi o melhor tempo da sua vida, ele não ia dizer o tempo que eu fui tesoureiro, cantor, o tempo que eu fui guardião, porteiro. Eu tenho certeza que ele ia dizer assim: o melhor tempo da minha vida foram aqueles 3 meses que Deus passou dentro da minha casa. Deus está querendo entrar na sua casa hoje à noite. Ele quer entrar na sua família. Ele quer fazer uma revolução na sua casa hoje à noite. E a minha oração é que a sua vida seja ungida como Obed-edom foi. E que a casa de Obed-edom seja um modelo para a sua casa hoje. Vamos ceiar? Que Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe.